Olá, boa noite, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Sem Tabus. Prazer receber você aqui no nosso canto. Muito prazer nós sentimos em ficar na sua companhia. Obrigada. Hoje nós queremos conversar especialmente pensando nos jovens. Sim, a vida sexual dos jovens. E ainda dando um lugar ao jovem que tem o desejo de se preservar sexualmente, de cuidar-se sexualmente, de pensar em sua vida sexual como um presente de Deus, onde há descobertas, mas também onde não é possível negar sentimentos, emoções, desejos. Eles vêm, eles acontecem. Hoje nós queremos pensar sobre qual é a influência que o meio social, que a cultura e até a pornografia tem sobre a expectativa do jovem para a primeira vez do ato sexual. O que será que os nossos adolescentes, que os nossos filhos, que os jovens estão aprendendo e trazendo para a sua experiência particular aquilo que aprendem fora, aquilo que aprendem na internet, aquilo que aprendem de ouvir falar, ou de ver em filmes, novelas, em ouvir das sugestões das músicas e dessa cultura que permeia a cultura jovem e é a cultura jovem do momento? Queremos pensar sobre repressão. Até que ponto, quando nós dizemos ao jovem cristão que não é ideal que faça sexo antes do casamento, essa negação do sexo para antes do casamento tem que significado? Será que nós estamos reprimindo os jovens? Será que nós estamos usando um discurso que pesa mais do que liberta e ensina e orienta e instrui? Será que nós estamos dizendo aos nossos filhos que não pode, é pecado, porque Deus é severo e vai cobrar e vai exigir? Mas exigir o quê? Um ímen de uma menina intacto? Vai exigir o quê? De um menino que ele seja virgem por nunca ter feito penetração numa menina? O que tem a ver a severidade de Deus e o amor de Deus com a vida sexual do jovem cristão? Onde que um jovem cristão conversa a respeito? E um casal, quando entra na vida conjugal, um casal que se preservou, disse não ao sexo antes do casamento, cuidou das suas emoções, dos seus sentimentos, entra neste casamento e, claro, há um universo de descobertas a serem feitas. Agora eles vão lidar um com a necessidade do outro. Eles estarão crescendo agora juntos numa caminhada que inclui a vida sexual. Mas quando surgem as dúvidas, a quem perguntam? Com quem conversam? Quem são suas referências? Quais são suas referências de relacionamento? Tem muita coisa para nós conversarmos para essa vida jovem que muito tem para aprender, para descobrir e que seja de modo saudável, natural e especialmente que faça o jovem, o homem, a mulher feliz. As minhas convidadas de hoje são duas. Uma psicóloga, é a psicóloga Vanessa Oliveira, que eu recebo mais uma vez aqui com muita alegria. Bem-vinda! A primeira convidada de hoje é Vanessa Cristina de Oliveira Cunha. Ela é psicóloga especialista em psicologia das organizações e trabalha hoje em psicologia clínica. Nascida no interior de São Paulo, atua hoje na cidade de Jacareí. Para um contato profissional, seu e-mail é vanessa.oliveira.cunha@gmail.com. Minha segunda convidada vem aqui comigo, a obstetriz Jennifer Daniele. Bem-vinda. Nossa segunda convidada é Jennifer Daniele de Lima Santos. Ela é obstetriz e trabalha atualmente com parto domiciliar e aprimoramento em saúde coletiva. Nascida em Recife, no estado do Pernambuco, atua hoje na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é jenniferlimas@outlook.com. Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo. Por onde anda, o que tem feito? Eu sei que tem CD novo que lançou, porque além de psicóloga, é cantora, compositora. E o que eu acho mais legal é minha amiga e vem sempre servir aqui no Sem Tabus com muita alegria. E eu fico feliz com isso. Muito obrigada e parabéns pelas suas realizações. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui. Eu amo estar aqui no Sem Tabus com esse público maravilhoso, tão carinhoso. As pessoas mandam recados
ligados no Facebook, interagem, é muito legal. Tem CD novo, tem projetos novos acontecendo para esse ano, talvez um DVD, se Deus quiser. O CD Respostas, você pode achar lá na nossa página no Facebook e também em algumas redes sociais. Que maravilha! Bem feliz. E Jennifer, que é uma jovem menina de 22 anos, muito bem formada, muito bem instruída. Eu um dia assisti a Jennifer fazendo uma participação, nem era uma palestra em si, mas ela me atraiu pela maneira que ela fala, com cuidado com os jovens, com os pares da sua idade e numa linguagem simples, porém profunda, porém instruída e muito conhecimento, inclusive da área acadêmica, especialmente da área acadêmica. E é um prazer ter você aqui com a gente outra vez, viu? É um prazer, Daleide. Jennifer, então vou começar com você. Quando nós falamos em jovem, e o jovem cristão especialmente, no cuidado com a sua sexualidade e tudo que envolve esse jovem em sua estrutura, em sua formação. Mas se eu pego o aspecto da sexualidade e jogo em sua mão, o que você me diz sobre hoje, o jovem cristão e a sexualidade dele? O que você traz pra gente? Eu acho que dois parâmetros, né? O jovem cristão, ele tem medo da sua própria sexualidade. Ele não sabe com o que ele está lidando. Parece que é outra pessoa que não ele. E aí, quando ele tenta lidar com isso, ele lida da pior maneira possível, porque ou ele reprime, então ele enxerga no outro o problema, então ele fala, aquela tal pessoa está namorando, tal pessoa fez sexo, ele nunca se identifica com aquela situação de sexualidade. Ou ele simplesmente fala assim, eu sou assim mesmo, eu tenho hormônios, eu preciso admitir isso, e aí vai para um outro lado, né? Então, ou é a repressão total, ou é a banalização da sua própria sexualidade. Muito bem colocado, né, Vanessa? Porque, Sim. de fato, o jovem cristão, o fato de ser jovem e cristão, parece que causa uma barreira entre ele e a sexualidade, porque religião tem a ver com negação da sexualidade. Exatamente. Eles fazem uma dicotomia, uma separação. Quando, na verdade, isso vem muito também da infância, que está trazendo aqui uma repetição sensorial. A criança, quando descobre a sexualidade dela, ela está descobrindo apenas por uma repetição sensorial. É gostoso eu descobrir que eu tenho órgão genital, eu tenho genitália. Que gostoso descobrir isso. Mas quando ele fica jovem e ele veio nessa repetição sem saber conversar a respeito, ele perde ali a vinda, né? A tradução entre a idade da infância e a vida adulta, onde ele agora está como adolescente, sabendo ali que ele está entrando na fase adulta, está se despedindo da infância, mas ele não pode atuar como adulto ainda, porque ele não tem capacidade de lidar com todas as questões envolvidas com a sexualidade. Então é muito difícil para ele saber lidar. Olha, eu não posso mais repetir sensoriamente apenas. Agora eu tenho um conceito sobre o que é sexual, sobre os meus órgãos, sobre a minha vida. Só que ele não para pensar sobre isso e nem para conversar. Então ele fica totalmente perdido sem saber o que fazer. O conceito existe para essa nova fase, mas ele talvez não saiba, porque quem o ensinou? Será que os pais ensinaram? O que disseram? A igreja ensinou? O que nós estamos oferecendo para esse jovem? Não fazer essa dicotomia entre a negação ou a liberação total e etc. Sim. Então, esse é um momento que a gente aproveita aqui até para instruir e chamar esse menino e essa menina para pensar sobre a sua sexualidade. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. É muito importante que os pais conversem com seus filhos sobre princípios, sobre os ensinos da Bíblia, sobre atitudes, sobre a vida. Mas entre essas conversas, entre esses assuntos, está a questão da educação sexual. É importante que a criança encontre junto aos pais tranquilidade, segurança e aceitação quando apresentar as suas dúvidas. Quando a criança está na primeira infância, até os 6 anos de idade, provavelmente ela apresentará alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito do sexo. Por isso não tem idade para você falar a respeito disso. Provavelmente, lá pelos 2, 3 anos de idade, ela poderá fazer algumas perguntas. Mas o ideal é que você apenas responda o que ela perguntou. Você não precisa dar uma aula completa sobre o assunto. Apenas explica o que ela perguntou. Não deixe para que a escola faça isso, ou somente a escola faça isso, ou você
por estar constrangido de conversar sobre o assunto com seus filhos ou de responder aos seus filhos, passe para a escola essa responsabilidade. A escola deve ser um complemento daquilo que os pais explicaram, daquilo que os pais passaram para o filho. Até mesmo porque a temática da escola geralmente será mais acadêmica, será mais científica, não exatamente aquela dúvida específica que o filho apresentou. Quando o filho chega na puberdade, ou a filha chega na puberdade, principalmente as meninas, é comum as mães levarem as meninas até o ginecologista para falar sobre a questão da mudança do corpo, a menstruação, enfim. É importante que ela entenda, é importante que ela saiba as mudanças do corpo, como que vai proceder, enfim, como ela tem que se cuidar. Mas muitas vezes os pais acham que os filhos homens, o menino não precisa disso. E seria importante que ele fosse levado até um urologista, para que o urologista também explicasse a questão fisiológica para ele. Por volta dos 11, 12 anos, ele tem sua primeira ejaculação espontânea. E fica nervoso, com dúvidas, acha que aquilo é sujo, quer esconder dos pais. Então, converse com ele e explique para o seu filho que isso é algo normal e até mesmo uma providência de Deus para que o seu organismo funcione de maneira correta. E aí o urologista também poderá, o médico poderá explicar se está tudo bem, se ver com ele se está tudo bem, explicar para ele também a parte fisiológica. O importante é que seu filho sinta segurança em você, você pai, você mãe, sinta que você está do lado deles, que isso não é uma coisa suja, que o filho não precise depender, que a filha não precise depender de aprender isso na rua, fora do lugar. E muitas vezes nós não entendemos que o filho precisa apenas se sentir seguro, que esse assunto pode ser conversado com os pais. Uma outra coisa, pai, mãe, não se cobre por ter respostas para tudo na ponta da língua. Às vezes, só de estar disposto ao diálogo já ajuda. Você está ali com seu filho, você se dispõe a falar com ele, a ouvi-lo, a entendê-lo, né? Seu filho quer encontrar um ambiente em que se sinta acolhido e que possa tirar dúvidas para se sentir à vontade, sem se sentir um criminoso, que ele está fazendo alguma coisa errada, né? Aí vem aquela pergunta, pai, de onde vem o bebê? Muitas crianças perguntam isso, outras ficam mais caladas. Cada caso é um caso, mas os pais é que devem tentar vários caminhos para informar os seus filhos sobre o sexo. Conversar é preciso, porque a iniciação sexual é um marco na vida de uma pessoa e isso está, conforme Deus orienta e nos fala através de sua palavra, reservado para o casamento. Mas o fato do pai falar sobre a função sexual como um ato para o casamento, mas no momento certo, e até mesmo algo abençoado por Deus, é muito importante que o filho entenda isso, até para que ele se preserve, para que ele tenha os seus princípios. Falar sobre o cuidado que ele deve ter consigo mesmo, não permitir que alguém o toque em suas partes, principalmente em suas partes íntimas, e se alguém fizer isso, imediatamente deve ele falar para os pais. Se ele tem essa segurança com os pais, ele agirá dessa maneira. Colocar isso de uma maneira muito especial, muito séria, muito acolhedora para o seu filho, como pai, como mãe, vai ser importante. Não se preocupe, peça sabedoria, ore, Deus vai orientar você. A igreja também, como um vínculo de relacionamento com a criança, deve, junto com os pais, saber o momento para falar com isso, com a orientação, com a ajuda, com o apoio dos pais. Pode ser um instrumento, depois que os pais falam com o filho, num momento, numa reunião especial dos jovens, deve-se falar isso como algo importante para o crescimento e amadurecimento dos jovens, já no nível de adolescentes, né, juvenis e adolescentes. Enfim, Deus espera que nós, como educadores, como pais, como educadores, possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar os nossos filhos a entender o grande propósito da criação e do plano de Deus para a família. A sexualidade, ela tem sido um status. Então, se eu já fiz sexo, eu me aproprio de um status social diferente de quem não fez ainda. Existe essa relação muito, muito forte na gravidez na adolescência. Então, a menina que engravida na adolescência, ela já não é uma menina, ela é uma mãe, ela assume um outro status, um outro título. E o jovem pega isso na questão da sexualidade. Então, eu conhecer meu próprio corpo me faz superior àquele que ainda não conhece. Eu já ter tido um orgasmo é diferente daquele que não teve. Enfim, vai criando
essa grande racha entre os próprios jovens. E aí, o jovem que já é sexualmente ativo, ele não vai conversar com aquele que não é sobre as dúvidas, ele vai impor sobre ele aquilo que ele já aprendeu. E o jovem que ainda não é, ele não vai confessar que ele é tão inferior assim, né? Ele não vai confessar que ele ainda não fez, que ele ainda não viu, que ele ainda não tocou, que ele ainda não sentiu. É vergonhoso. Então, de um lado, a gente tem um conflito de gerações, né? Então, o seu pai e a sua mãe acha sensacional você ainda não ter feito sexo, acha lindo você ainda ser virgem. Mas o seu amiguinho da faculdade, o seu amiguinho da escola, acha isso um absurdo. Sim. E aí eu faço o quê? Eu admito para os meus pais que sim, eu sou virgem, continuo seguindo esse ensinamento, ou eu admito para o meu amiguinho que não, eu não quero mais esse ensinamento dos meus pais, eu quero ser igual a você, né? Então, dá um nó realmente na cabeça de um jovem, principalmente os jovens que passam, né, de 18 anos, de 20 anos, porque a sexualidade tem ficado cada vez mais cedo. Então, a menina de 14 anos tem conhecimento mais do que uma menina de 22 anos? Como assim? Como é que eu faço para lidar? E o que é exatamente esse conhecimento sobre sexo? Fazer sexo é conhecer o sexo, né? Então, existe uma diferença do que é conhecer o sexo, saber o que é e o momento certo e se preparar para aquilo e pensar sobre isso e conversar sobre isso. Então, eu converso sobre sexo, mas onde? Na minha rodinha de amigos, onde todo mundo concorda comigo? E conversa o que do sexo, né? Conversa que aspecto, né? Que aspecto né? do sexo Exato. você conversa? Eu agrego uma coisa muito interessante que ela disse, mas eu agrego também o seguinte, às vezes o jovem, como ele não está sabendo lidar ainda com o rompimento da adolescência para a vida adulta, ele vem também numa fase de imposição dos próprios valores, onde ele está medindo algumas forças com os pais. E ele também está passando por uma fase de muito conflito interno, de dúvidas sobre o que ele é socialmente, o que ele é em casa, o que ele é para ele como identidade própria. Então, ele pode muitas vezes se utilizar do sexo para também dizer, sou capaz, sou potente, tenho essa inserção dentro da família, então ele pode até usar a sexualidade de uma forma totalmente imatura para fazer esse rompimento entre a vida adolescente e a vida adulta. Fazer disso um empoderamento, que vai dar a ele um status de superioridade ou de, nesse enfrentamento, olha, tá vendo? Eu sou gente grande, eu posso, que é aquilo que você trazia. Alívio das tensões também, né? Porque ele vem com uma carga emocional muito forte, então como alívio das tensões ele quer buscar alguma coisa que traga prazer e a sexualidade aí vem preencher esse vazio. Então, olha quantas coisas... Você diria então que é possível que muitos dos que estão na vida sexual prática, em atividade sexual, não estejam nem pelo sexo em si, mas tenha em si carências, tenha em si ansiedades, expectativas não atendidas, falta de afeto algumas vezes e precisava de um prazer e o sexo deu essa resposta, porque vai dar mesmo, né? Sim, até porque o contato com o outro, hoje em dia, ele é muito físico ou muito virtual. Nós temos muita dificuldade aqui nesse meio, né? Ou ele é totalmente virtual, ou seja, eu não conecto em você, ou ele é totalmente físico. Famílias desestruturadas não dão afeto físico, o seu toque me faz lembrar que eu existo. E quando eu existo, eu preciso desse toque para me lembrar de quem eu sou. Então, para aliviar tensões, para lidar comigo mesmo, para me sentir importante, me sentir querido por alguém, eu uso a sexualidade para isso. Como é que eu faço, Vanessa, então, para cuidar de ter um jovem que tem toda a necessidade de se desenvolver como ser humano e, portanto, contemplando a sua sexualidade, mas que de modo mais saudável possível? O que você já nos orienta a respeito de como não deixar que esse sexo venha para preencher uma lacuna de necessidade emocional que foi desatendida fora de hora? É muito importante que as famílias e principalmente nós como estrutura de igreja, de escola, de sociedade, demos recursos e falemos sobre o assunto. Não se conversa sobre isso. Como ela bem disse, isso é falado na roda de amigos. Então, muitas vezes um menino que está tendo poluição noturna e sendo ridicularizado pelos amigos porque ele sujou a cama, começa a usar a masturbação para que ele não tenha mais poluição noturna. E como ele faz? Para quem ele conta isso? A mãe tem vergonha de muitas vezes chegar para o filho e dizer, filho, você está tendo ejaculação
precoce, ou à noite, ou está tendo poluição noturna, você sabe o que é isso? Não existe essa conversa, não existe essa comunicação. Então, os pais sentam na mesa muitas vezes e querem falar sobre camisinha, sobre sexo, sobre virgindade. Não vem falar sobre o afeto, sobre o machismo, sobre os ciúmes, sobre o toque, né? Então, não tem nenhum tipo de intimidade na conversa dos pais, na família, com esses filhos. Há um rompimento, um distanciamento. Então, se eu não falo da vida normal e cotidiana, como é que eu falo de intimidade? Né? Como é que se eu não toco você, como é que eu entro na sua intimidade para poder dizer, e aí, como é que você está? Você está apaixonado por alguém? Como é que está a sua vida? Então, inicialmente, nós temos aqui a conversa, o diálogo, como sendo a mola propulsora para que esse jovem, pelo menos, repense. Porque o que acontece, Darleide, é que não há mais um pensamento a respeito. A menina, então, nem se fala de como ela ficou oprimida nessa história, né? A gente tem um contraponto, né? Os homens são incentivados à vida sexual desde cedo e as meninas foram reprimidas. E aí, no fim, você quer juntar um casal, né? Um homem e uma mulher, como? Se eles estão em momentos sexuais extremamente diferentes. Enquanto o homem já se conhece, o homem tem a facilidade anatômica, o homem faz xixi, está lá o órgão dele que ele pode o tempo todo tocar, ver, medir, olhar no espelho. A mulher não, nunca foi nem incentivada a olhar. Então, como é que você une as duas coisas, né? Os dois gêneros, no fim das contas, sendo que os homens foram incentivados e as mulheres reprimidas? O que está acontecendo com as meninas? O que dizer delas? Por que essas meninas estão deixando de ser recatadas para serem as que atacam? O que é? Então, Segunda Guerra Mundial, homens para a guerra, mulheres em casa tiveram que assumir dois papéis, masculino e feminino. Veio daí uma cultura do empoderamento, faço tudo, posso tudo, agora assumo novas funções. Quando eles voltam da guerra, elas falam, não tem mais lugar para você aqui, o lugar é meu, né? Então, nós temos uma mudança social que trouxe para a mulher papéis diferentes. Nesses papéis, ela se perdeu um pouco, né? Acho que a gente até falou muitas vezes sobre isso aqui. Se perdeu sobre qual é o papel feminino e qual é o papel masculino. Nessa busca de identidade, ela vem, muitas vezes, com essa nova procura. Temos, muitas vezes, mais mulheres do que homens, e aí começa uma disputa sobre esses homens. Como eu conquisto? E para conquistar, às vezes, elas se perdem naquilo que elas deveriam fazer como mulher. A mulher procura, não procura, ela vai atrás ou não. Se às vezes ela não procura, o homem também vem com uma crítica. Então, houve-se, as mulheres antes não faziam nada, os homens tinham relacionamentos duplos. A menina pensa, não vou ser assim como a minha avó, como a minha bisavó, como a minha mãe. Comigo vai ser diferente. E nessa procura que ela tem, ela não sabe muito bem qual é o papel dela. O que ela deseja ardentemente é ser amada. É ser procurada, é ser desejada. E para isso ela vai colocar a saia curta, o salto alto, o batom forte, ela vai andar rebolando para que esse homem para que ela chame a atenção desse homem. Se ela não consegue, ela começa agora a exercer um papel de procura. Então é um distanciamento. Mas a necessidade é de afeto. A necessidade de afeto. De afeto. Pensei que você perguntar, há necessidade de fazer isso? Não, porque ela se perdeu. Mas a necessidade gritante e latente nela é a de afeto. Tem uma antropóloga, chama Ellen Fisher, ela fala que muitas vezes o vício da pornografia não é o vício em sexo, é o vício do afeto. Só que na pornografia ela não encontra esse afeto. E aí essa antropóloga, ela mostra que existem três componentes do amor, né? Existe a luxúria, que hormonalmente, né, compõe, né? Então a luxúria tem os seus hormônios correspondentes, os andrógenos e estrógenos. Existe a atração, que seria os mesmos hormônios dos vícios, então dopamina, né, os opioides. E existe a questão do apego. E o apego, as mulheres acabam sendo mais óbvias no apego amoroso por causa da ocitocina, que é o hormônio principal do orgasmo feminino e das relações entre mãe e seus filhos, das relações matrimoniais e tudo mais. Então, a ocitocina faz com que a mulher sempre, mesmo que ela tente socialmente desvincular sexo do apego amoroso, ela não consegue. Porque existe a ocitocina ali, que é um hormônio que faz com que ela sempre se apegue,
sempre se apegue. E aí o que aconteceu, eu penso assim historicamente também, que a mulher ela ficou tentando fazer o mesmo processo dos homens. Então, poxa, os homens conseguem sair de um relacionamento e entrar em outro tão facilmente, por que que eu não? E por que elas não realmente? Porque elas, em primeiro lugar, elas foram socializadas para não, né? Então a mulher, ela não trai o seu marido, ela não pode fazer tal coisa. Não é socialmente aceitável, né? Exatamente. Um homem tem instinto, dá para aguentar. A gente aguenta, agora a mulher não. E aí ela começou a se comparar. Só que nessa de se comparar, os próprios homens começaram a se utilizar desse empoderamento feminino. Então, então tudo bem, a gente admite agora que a mulher, por exemplo, tem prazer no sexo, que antes não era admitido. O homem tem prazer no sexo, né? Anatomicamente não se enxergava o corpo da mulher como um corpo de prazer. Aí se descobre o clitóris, se descobrem as ramificações nervosas e percebe-se finalmente que as mulheres podem ter um orgasmo, podem ter prazer, tem um órgão específico para isso. Então, então mulheres sentem prazer. Então a gente vai deixar agora elas sentirem prazer? Não, a gente vai dizer para elas que elas precisam sentir muito prazer, o tempo todo, porque aí elas vão se tornar sempre disponíveis para a gente. Então também é uma utilização desse empoderamento feminino que as mulheres não percebem e vão entrando. Então, eu colocar a roupinha curta, eu ficar com vários caras, é porque eu sou livre ou é porque esses caras estão se beneficiando dessa minha pseudo-liberdade? Então, quem no fim das contas se beneficia desse comportamento extremamente sexual da mulher? Os próprios homens. Então, virou essa utilização, né? Então, a menina muito reprimida, ela é boa para casar. A menina que não é reprimida, liberal, né? Liberal, que fica com todo mundo, ela não é para casar. E aí as próprias mulheres ficaram perdidas. Então eu sinto prazer, então eu não sou para casar, porque eu quero buscar esse prazer. Mas eu também quero casar, porque eu tenho a minha face de apego, eu tenho ocitocina aqui. Eu sou o quê? Sou para casar ou não sou para casar? As mulheres estão realmente perdidas nessa história, né? Porque ela quer prazer. E eu acho que a gente precisa dar esse prazer para elas, né? Então, as mulheres têm legitimidade. Dela. É legítimo elas quererem prazer e é legítimo elas poderem falar também sobre isso. Então, elas quer dizer nós, né? Nós. Nós todas. Nós não falamos de sexo, nós não admitimos que gostamos, nós temos que fazer a difícil, essa coisa toda. Então, não, agora eu admito que eu gosto, que eu quero, mas que eu quero de um jeito saudável, que eu quero com apego, que eu quero com amor. E aí, em que lado eu tô? Na que casa, na que não é para casar? E se eu colocar religião nisso? Se eu colocar religião aí, vai ficar o quê? O que resta? E aí? Vem com mais repressão. Não vem? Vem. Porque, olha só, tem esse aspecto social, histórico, essa construção, e eu fico assim assustada quando a Jennifer traz assim a ideia de assim, estão se apropriando até do empoderamento feminino, estão se beneficiando e nós super assim, estamos conquistando, estamos livres e lindas e maravilhosas. Não, tem alguém se apropriando disso e utilizando isso contra você, contra você mulher. Aí eu venho e ponho a religião. E ainda vou agregar mais, e se virem, ainda vou colocar a juventude, que não dá para dissociar em alguns aspectos, especificamente, a maturidade. Exato. A reflexão, a cautela, sabe, a simplicidade, ou em termos de que decisões tomar, tempo, paciência, o que dá? É porque ela não tem ainda estrutura para tomar decisões. Ela não tem estrutura sobre a questão do apego. Ela não sabe que ela precisa desse apego, que ela tem muito apego. E cada vez que ela sai com alguém e dorme com alguém, que ela diz assim, não, eu saí porque eu quis, eu não tenho apego com esse, ela está se enganando e negando o apego. Né? Ela não tem consciência da questão moral que é imposta sobre ela e nem da questão afetiva. Então, ela fica extremamente fragilizada. E aí nós temos a religião que vem com o fator predominante do não. Quando diz não, ela nega, porque se é negativa, eu não quero para mim. Eu quero alguém que me compreenda, que me entenda que eu preciso me entregar, que eu preciso me apegar. Então, ela não consegue fazer a junção entre isso é para me proteger
como eu posso utilizar isso dentro da minha vida comum, como eu posso dizer não sem ficar desapegada, porque aí ela também faz uma ruptura. Se eu vou negar o tempo todo, eu vou sempre lidar com a solidão e com o vazio, e vazio já é o que ela está sentindo. Exato. Porque ela está num processo de adolescência, ou seja, de construção da identidade. É o processo do que nós psicologicamente chamamos da construção da identidade do vazio. Então, ela está lidando com o máximo do vazio, onde ela vai perceber que ela não depende do afeto do outro para sobreviver. Mas, socialmente, ela está sendo inserida, então ela precisa do afeto. Então, são posições muito difíceis dela conseguir lidar. Conflitantes, né? Muito conflitantes, né? Então, saber distinguir o não, saber distinguir qual é a escolha dela e como ela pode escolher de forma assertiva para a vida dela, mesmo dizendo não para os amigos. Olha, não porque eu não quero ser usada. E como esse não é dito, né? Acho que quando a gente fala de religião, a gente pensa nela enquanto instituição que historicamente disse o não, mas não disse por que não. Disse não. Até disse não porque é pecado e vai para o inferno. Exatamente. Aí eu tenho um jovem inteligente que vai descobrir que Deus é amor e vai dizer assim, mas se Deus é amor, me ama, me perdoa, como é que eu vou para o inferno porque o meu ímã foi rompido, no caso da menina? Porque o menino teve a primeira experiência sexual. Então não cabe na experiência da fé saudável, da religião saudável, esse não, porque essa explicação não convence. Não, é porque vai para o inferno, é o pecado original. Hã? Eu vou fazer esse negócio, eu vou ver hoje, o carpe diem, né? É agora, o prazer agora, o que eu tenho agora. E aí uma perturbação geral, porque vai ficar indo vazio, o afeto não foi preenchido, esse caminho não foi bem conduzido. E nós estamos vendo jovens como vemos, quebrando, chutando os esquemas, quebrando paradigmas, mas a pergunta é, felizes? A questão é, não e aí, né? Porque aí para no não. Não se explica por que esse não veio, não se explica que o não é porque é ruim, que ficou essa ideia associada de que a religião considera o sexo para reprodução, de que o sexo é ruim. E aí depois que casa deixou de ser ruim, virou bom. E aí, como que desconstrói então essa juventude toda construída no sexo é ruim e depois sexo vira bom? E aí, quando o jovem experimenta o sexo, ele percebe que ele não é ruim, que ele é ótimo, que ele é muito bom. Me enganaram. E aí ele fala assim, então se não é ruim, não é pecado. Porque ele associa o pecado porque é ruim. Se não é ruim, me trouxe prazer, foi bom, foi gostoso, então não é pecado, então tá ótimo desse jeito. E aí a gente esquece justamente disso, de que quando nas famílias mesmo, na conversa, como é que você conversa? Como é que você diz não? Quando você fala para uma criança não colocar o dedo na tomada, é porque... Por que vem esse não? Se ela colocar o dedo na tomada, algo ruim vai acontecer, não porque o dedo dela vai cair, nem nada do tipo. Não, ela vai ter uma consequência ruim do ato dela. E se perguntam para Jennifer assim, os seus amigos, ou enfim, ou na sua clínica, e se perguntam assim, mas Jennifer, então por que não? Eu tenho 14 anos, estou prontinha, eu já entendo, já sei, já tive aula de educação sexual na escola, ou minha mãe já falou comigo isso, por que não, Jennifer? Deus me ama. O que você diz enquanto profissional e também especialmente como jovem? Enquanto profissional, a gente tem o argumento da ciência. Parece que religião exclui essa parte e não exclui. Porque quando a gente pensa hormonalmente, a gente entende que todo ato sexual inclui um laço, inclui um apego, inclui confiança. A ocitocina, ela é o hormônio a ocitocina e vasopressina, né, que são os hormônios do orgasmo, tanto masculino e feminino. Ele é o hormônio da confiança. Então, toda vez que você tem um ato sexual em que esse hormônio é liberado, no seu cérebro, ele entende que aquela pessoa, ela é confiável, você pode confiar nela. Se entregar, Se entregar. Isso a gente está falando de corpo, a gente está falando de ideias, de valores, de relacionamento. E aí, como é que depois você diz isso para o seu corpo hoje? Que essa pessoa com quem você ficou hoje é com quem você pode confiar, você pode se abrir, você pode se envolver. Amanhã já não é mais aquela pessoa, é outra.
ou senão amanhã aquela pessoa te decepcionou e acabou o namoro. O corpo fica confuso e a partir de um tempo ele se dessensibiliza. Então, ele começa a entender que liberar a ocitocina não necessariamente significa confiança. E aí você se torna uma pessoa desconfiada. E aí quando a gente pensa que, não, mas uma hora essa pessoa vai casar. E aí ela vai precisar dessa confiança. Aí sim ela vai precisar se abrir e vai precisar confiar. Ela não consegue mais, porque aquele hormônio já foi usado e desgastado a função dele. Então vai começar a ser ainda mais difícil confiar, porque eu confiei nesse, não deu certo, eu confiei naquele, não deu certo, eu confiei naquele, em laços neuroquímicos, que é muito mais específicos do que apenas um laço de status no Facebook, de namorando, hoje estou, hoje não estou. Então, acho que o corpo, ele entende que o sexo não é apenas um ato físico, ele é um ato do ser integral, de mente, de psicológico, de tudo. O corpo anuncia isso, né? A bioquímica anuncia isso, mas nós vamos ficar ali só no... Não, eu quero, eu faço, mas o querer não deve ser predominante, já que os resultados de uma escolha de agora, com quem eu vou ficar agora, perder minha virgindade agora, vai repercutir por uma longa história. Mas eu quero agora, Vanessa, né? E fica nisso, porque é uma mente jovem. Claro que nós adultos também incorremos nesse erro. Não, vou fazer porque eu quero. Sim. E eu quero resultado agora, imediato. Somos imediatistas também. Se o nosso jovem está perdido aqui e acolá, mal orientado, mal instruído ou superficialmente instruído, eu lembro que em algum momento nós falamos assim, às vezes disse que na família fala-se sobre sexo. Mas fala-se o que a respeito do sexo? Fala-se sobre o uso da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis, algum conteúdo assim, tal, mas assim, sobre o menino e a menina da sua casa, o seu filho e a sua filha, que confiança existe, tal, para se aprofundar nesse tema. Aí nós vamos pensar nesse jovem cristão, sendo de alguma forma orientado para a sua primeira vez, no ato conjugal, lá no casamento, com quem? Meu marido, minha esposa. Qual é o impacto que o que ele vê hoje na internet, que as sutilezas ou a agressividade da pornografia oferece? O que as fontes de sexo mais fáceis ensinam para os nossos jovens cristãos a respeito da primeira experiência sexual? O que você diz? Primeiro que é muito montado, né? Porque na pornografia você tem um cenário que não existe na vida real. Então ele já vai com uma performance, ele já assiste uma performance que ele nunca vai conseguir lidar com aquilo ou reproduzir aquela mesma performance. Então você já pensa numa primeira vez frustrante, né? Já pensa numa primeira vez onde ele não se sente bom o suficiente para atingir o orgasmo, o prazer que ali está representado e para fazer o outro também sentir a mesma coisa. E um detalhe que eu estava pensando é que hoje, como nós somos liberados de dopamina, né, que é um hormônio extremamente viciante, o mesmo hormônio da droga, da bebida alcoólica, que é liberada no cérebro. Quando nós temos as redes sociais e estamos nos sentindo vazios, solitários, nós começamos a entrar em contato. E quando recebemos a mensagem e o retorno de alguém, nós nos sentimos bem, né? Isso faz com que a dopamina seja liberada. Ou seja, é muito mais fácil eu procurar resolver os meus problemas com esse acesso pela internet do que eu me relacionar com você no olho para dizer, olha, tá bom, tá gostoso, não está gostoso? Como é que a nossa relação é construída? Então, já se começa a ser construído dentro dessa formatação sexual um caminho curto, mas que ele vai trazer muita frustração, né? Porque aquilo que é liberado na mente dele é algo que ele nunca vai conseguir reproduzir. Então, a pornografia, ela já tem uma entrada psicossocial completamente distorcida para essa pessoa que olha e fala, eu vou fazer igual, e ela não tem um parâmetro para repetir aquele mesmo comportamento. Exatamente, Jennifer. Exatamente. A pornografia, nos homens, ela percebeu-se, né, que os homens, eles
não ligam mais para a história por trás do que está sendo rolado no filme. Eles adiantam, muitas vezes eles adiantam o filme até o momento crucial que lhes interessa, a penetração. Então eles nem assistem o que está falando, as falas. Às vezes existem inclusive filmes pornôs que nem tem mais enredo, é simplesmente o ato sexual puro e simples. Porque o homem, o que mais chama a atenção nele, e isso foi construído socialmente, é a penetração. Para a mulher, a penetração é uma das coisas do sexo. Ela não se concentra apenas nisso. Então, ela constrói uma ideia de sexo relacionado, que até me incomoda um pouco essa palavra preliminar. Parece que preliminar não faz parte do sexo. O sexo em si é a penetração. As preliminares são uma coisa, assim, facultativa, que às vezes tem, às vezes não tem. Não, a preliminar faz parte do sexo, né? E eu acho que vem da pornografia a nossa ideia do que é o sexo. Sexo é encontro de duas genitálias? Então, aí surgem as perguntas que eu já ouvi, inclusive. Sexo oral é sexo? Sexo anal é sexo? A palavra, né, sexo oral é sexo. Então, o que exatamente a gente está entendendo como sexo? A penetração. E vem daí também a ideia da virgindade. Então, o que é ser virgem? É não ter tido penetração vaginal? Então, a virgindade está relacionada apenas a isso, a ter um ímen ou não, mesmo que a gente já saiba que nem todas as mulheres têm ímen, nem todas as mulheres conservam o ímen, nem todas as mulheres têm o ímen rompido após uma penetração. Enfim, o ímen, na verdade, ele não existe para o sexo, ele existe para a fase rastejante das crianças. As crianças que ainda não começaram a andar, elas andam o tempo todo no chão, poderia entrar sujidade na vagina, então Deus, muito sabiamente, colocou lá uma proteção, um ímen. A partir de quando a gente começa a andar, ele não tem mais serventia, porque a gente já não suja mais, já não fica mais colocando nada de errado lá dentro. Então, não tem função, ou seja, o ímen não tem uma função sexual que determina se aquela mulher é pura ou não é. Pureza tem muito outro caráter, né? Muito outro significado. Então, quando a gente fala de se preparar para uma primeira vez, a gente está se preparando para uma penetração, então a gente compra um kit, né? Lubrificante, compra não sei o quê, esse é o preparo da primeira vez. Não, a gente está falando de relacionamento, você está se envolvendo. A primeira vez que você vai ficar pelada na frente de outra pessoa. A primeira vez que vocês vão dormir juntos, ele vai sentir seu bafo na manhã, sabe? Então, a primeira vez, são muitas primeiras vezes. A primeira vez... Inclusive dos aspectos não românticos, né? Não romantizados. Você falou do bafo, é não romântico mesmo, isso faz parte. Exatamente, né? Então, quantas pessoas não dizem, na minha lua de mel, eu estava cansada, fui dormir. Isso não foi a primeira vez deles? Foi a primeira vez que eles estavam dormindo juntos, como casados. Então, a ideia que a gente faz de sexo é sempre relacionada à penetração e sempre relacionada a um orgasmo. Só que até você chegar nisso, você tem toda uma dança. Que na natureza a gente vê a dança do acasalamento, pois bem, nos humanos a gente também encontra essa dança de encontrar um parceiro, de se identificar com ele, de conversar com ele, de tocar, do abraço e tudo mais. Então, a ideia de procurar subsídios na pornografia para uma primeira vez, eu não entendo nada de sexo, onde é que eu vou procurar? Na pornografia. Você vai entender menos ainda de sexo, porque aí ela não vai te dar subsídio para nada que você possa aplicar numa relação real de duas pessoas que existem, né? Exatamente. Existem e deveriam se complementar. E aí a gente está aprendendo a se relacionar como casal. Né? E para ter esse relacionamento como casal, as entregas começam a partir daquilo não só que eu desejo, mas que eu espero para esse relacionamento. E isso não existe no mundo pornográfico, isso não existe no mundo do smartphone, isso não existe na rede social. Até porque a rede social, ela coloca uma implicação onde todos são super-heróis, onde todos são perfeitos. E isso não tem a ver com a realidade. Então nós temos... pessoas muito frustradas e infelizes porque elas nunca conseguem atingir e sentir na vida real delas o patamar daquilo que é exposto na sociedade. Mas o que é exposto na sociedade está muito distante do que é vivido na realidade.
Então você vê viagens, pessoas sempre muito felizes, né? Eu sigo algumas coisas e algumas pessoas dizem assim, olha, eu vou contar um pouquinho sobre minha gravidez real, né? Porque vocês estão com a impressão que eu não estou passando exatamente tudo aquilo. Então, as percepções que as pessoas têm é sempre de esperar de você e de buscar de você o seu melhor, como se você não tivesse facetas ruins. Exato. Né? Como se você fosse a única pessoa do mundo que demora muito tempo para ter um orgasmo. E aí no consultório as pessoas vêm dizendo, olha, eu desisti da minha sexualidade porque eu não consigo, olha, eu demorei 1 hora para conseguir. Eu falei, mas quem disse que demora menos tempo no começo onde você está aprendendo? Então, isso dá para a gente fazer um gancho e voltar lá no que a gente disse no começo. Não se fala sobre isso dentro de casa e nas mesas. Quando um filho está aprendendo sobre sexualidade e a mãe não conta da própria sexualidade, como foi essa relação com o pai, ou tem um distanciamento afetivo muito grande, os filhos olham e não estão vendo sexualidade acontecendo. Então, eles têm uma ideia de que casamento é para serem amigos e pagarem contas juntos. Não tem vínculo sexual, onde tem parceria, mas tem também troca de afeto, de carinho, um beijo, um cheiro, um porta fechada, agora é o horário do papai e da mamãe, nós fazemos coisas aqui. Não existe isso, essa construção não é feita nem nas crianças, que são esponjas absorvendo tudo de sexualidade através dos atos, e nem para o adolescente que está recluso dentro do universo dele, mas com todos os ouvidos atentos para aquilo que ele está ouvindo de forma real e coerente. Coerente na família e na relação dos pais. Então fica muito distante. E o papel da religião, que deveria libertar, traz, eu penso outra vez aqui na religião, que a proposta é falar sobre o jovem cristão, pensar que a religião, em vez de ensinar e de instruir, trazendo os aspectos positivos, a beleza do sexo, nós pais continuamos com vergonha de falar disso com os filhos, porque temos ainda a marca de que isso é feio, pecado, errado, foi o que tirou os nossos primeiros pais lá do Éden, do paraíso. Deus os rejeitou porque eles fizeram sexo, Deus os expulsou. Isso existe historicamente ainda arraigado, e por mais que nós sejamos de uma crença, de uma fé, de uma religião que já de alguma maneira, teoricamente, desvinculou-se dessa heresia contada e repetida ao longo da história, mas está intrínseco ainda em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa negação. Quando a fala vem na seguinte ideia de construir que a primeira vez do beijo é importante, a primeira vez do abraço é importante, toda essa primeira vez é importante, porque isso para Deus, todo o primeiro, todo o acontecido, toda a beleza é permanente. Exato. Eu lembro que uma vez eu lendo um artigo, enfim, escrito por um judeu, e ele falava que assim, da beleza que existe naquele ritual da mulher judia, mensalmente, no seu período menstrual, afastar-se sexualmente do seu marido, eles não têm contato sexual. E, biblicamente, nós vamos ler ali algumas palavras como imunda, ela ficava imunda, né? Mas aí a gente vê na construção da história o quanto suja, imunda. Exato. Você está imunda porque está menstruado. Você tem uma especialização em menstruação também, né? No seu estudo acadêmico. E aí, imunda tal. Mas assim, aquele judeu dizia de como é bonito esse afastamento que há mensalmente desse casal judeu, que mantém essa tradição e essa crença. E aí depois o novo encontro. Reaproximação. Eles se afastam naquele período menstrual da mulher, e aí eles se reencontram. E a cada reencontro, ele dizia assim, é como se fosse uma lembrança da lua de mel, daquela primeira vez. Ele dizia assim, hoje eu vou me encontrar sexualmente com a minha mulher. E ela diz, já passei pelos banhos de purificação, hoje eu me encontro outra vez com meu marido. Uau! E aí nós ficamos com o conceito da imundícia, a imunda, não me toca. Para ele, não, assim, eu estou num período onde é melhor não fazer sexo, mas depois desse período vem uma saudade, uma falta e a gente se encontra. Então, para ele, sempre tem uma primeira vez todo mês. Lindo conceito. Essas coisas é que se perdem. Mesmo nós cristãos deixamos perdidos esses conceitos de beleza, de santidade. O nosso jovem muitas vezes não entende que a sua sexualidade preservada ou bem conduzida, melhor dizendo, bem conduzida, vai levá-lo numa direção de maior paz interior,
paz mental, menos angústia, menos calma, tranquilidade para desenvolver-se e ver um relacionamento sendo desenvolvido. Sim. Para esperar em Deus um tempo certo, porque eu entendo que Deus é bom, Deus é amor, e se Ele me disse não para agora, é porque quando for a hora será fenomenal. E nós deixamos escapar isso. Eu peço aos líderes religiosos, eu peço aos pais, eu peço a você jovem, que se dê a oportunidade, e aos demais citados agora, que criem oportunidades de apresentar a sexualidade como um caminho onde nós vamos nos sendo conduzidos e conduzindo-nos por ele, sempre pautados pela paz, pela calma, pela sanidade emocional, sanidade mental, e que vai nos conduzindo a uma maior aproximação do Deus Criador, que sabe o tempo de cada coisa, o momento para cada atitude, e fazendo-nos mais próximos do projeto inicial do meu Deus Criador. Então não é nem só pela ciência, nem só pela religião, nem só pela coerção dos pais, nem só pelos seus desejos, nem só pelas suas vontades, mas um conjunto que se faz numa direção de um Deus amoroso, criador, que tem como único objetivo cuidar de você. Por isso aí, amigas, só sua palavrinha sobre esse tema para a gente fechar. O mais importante de tudo é a gente não pular etapas, para que cada etapa seja vivida de uma forma completa. Né? Se nós não pularmos as etapas, todas as fases da vida, seja a pulsão libidinal para o estudo, a pulsão para o trabalho, para se desenvolver profissionalmente, até ter essa estrutura no casamento depois, ela vai ser paulatinamente construída. Há tempo para tudo. Né? Então, esse é o meu recado final. Obrigada. A gente não nega o sexo. Acho que essa é a questão. A gente não nega que ele é bom, a gente não nega que ele é importante. A gente não nega nada disso, né? No contexto do parto a gente ouve, na hora de fazer não estava reclamando, agora tá. Realmente, na hora de fazer eu não estava reclamando porque estava bom, porque estava gostoso, eu estava lá com meu parceiro e estava feliz. Agora estou parindo e dói e eu posso gritar. Exatamente. Então, desvincular essa ideia de que o sexo é punitivo, que depois dele vem uma dor, que durante dele vem uma dor, que antes dele vem uma dor. Não, o sexo é para ser prazeroso e para ele ter esse prazer em sua totalidade, é preciso pensar mais sobre isso, falar mais sobre isso e esperar mais por isso também. Queremos dizer algo a mais para você, queremos levar você a refletir um pouco mais profundamente sobre o tema virgindade, primeira vez, ser jovem e ser cristão, ter regras a seguir, ter uma conduta para ser levado por ela, mas sem perder a consciência da sua verdadeira identidade. Faz porque faz, não faz porque não faz. E os motivos, os argumentos sustentam você em paz e felicidade? Pensa mais sobre isso. Perguntem, não tenham medo. Sexo é algo bom, muito bom. Foi Deus quem o idealizou e não faria de qualquer jeito. Fez com um propósito. Você já sabe qual? Sexo é para unir duas vidas numa só. É para reconhecer a plenitude. É para multiplicar a vida. É para ser semelhante a Deus e gerar filhos para amar. Não é brincadeira de menino. Não é só fisiologia ou malícia. É compromisso, é aliança. É prazer abençoado. É amor consolidado. Cumpre a função fisiológica dos instintos, mas não o real propósito da criação. Agradeço a presença da Jennifer, agradeço a presença da Vanessa, as convido para voltar aqui comigo, porque é sempre muito bom recebê-las. Como é sempre muito bom ter você em nossa companhia. Que Deus abençoe muito, que você tenha uma noite feliz e que venham por aí bons pensamentos, boas reflexões, para boas atitudes e para que de fato você seja um jovem, cristão e feliz. Um abraço e até o nosso próximo encontro.